Fernando Gomes falou aqui, ó, o próprio Varela também foi criticado no início. Mas Sim. deu a volta por cima, né, Mauro? Não, o Wesley era perseguido. Até tem uns caras que falam que eu pedi a cabeça do Wesley. Nunca pedi a cabeça de jogador nenhum. O que eu sugeri várias vezes, repito, quando o Wesley estava sendo massacrado na rede social, e no Maracanã, vaiado também, eu falei, cara, tira o garoto do time, preserva ele, para não acabar com o menino. E ele continuou sendo escalado e ele deu a volta por cima. Agora, essa análise não pode ser só técnica, gente. Vamos usar um pouquinho a cabeça. Tem que pensar no aspecto financeiro. Não quer contratar um outro jogador? Não quer contratar um atacante? Não precisa de um centroavante? Não há dinheiro a fundo perdido. Então, se você vende o Royal por 9, 10 milhões e você encontra um cara que custe 5, sobra 5 para você inteirar com outros 5, dar uma entrada e parcelar a compra de um outro jogador bom. Se for analisar só tecnicamente, é muito fácil, né? É muito banal. Mas tem que olhar o global. Existe o aspecto financeiro. O orçamento nas mãos do Zé Boto não é o mesmo da janela anterior. Tem isso também. A gente vai cobrar dele um bom trabalho, mas ele vai trabalhar dentro da margem do que ele pode negociar. Então, se você tem, sei lá, do Ryan Lucas, uma parte do dinheiro, vendeu o Royal mais uma parte, você consegue, por exemplo, falar: olha, eu vou comprar esse seu atacante aqui de 28 milhões de euros. Eu tenho 12 para dar de inicial, mais tanto daqui a tantos meses, mais tanto, mais tanto. Você consegue fechar o negócio. Mas tem que ter o dinheiro. Então, a venda do Royal ela pode viabilizar uma contratação de um cara para outra posição, desde que eles sejam capazes de encontrar um jogador que compunha o elenco, que não seja pior que o Royal, que me desculpe por melhor. A referência pode ser, ele está melhorando. Claro, ele estava péssimo. Vamos lembrar dos jogos no começo. Inclusive, o João Vitor foi muito sacrificado no jogo contra o Sport do ano passado, porque jogou do lado do Royal. Lembra aquele jogo lá do time reserva, no Recife? E o Royal errava tudo. Então você parte de um princípio de que o cara estava lá no nota zero e melhorou um pouco. Estava o quê? 5, 6? Continua sendo algo, no máximo, razoável. Não é que ele está jogando padrão nota 10. É porque usa uma régua do que ele estava lá no limbo. Aí é fácil você melhorar. O aluno tira nota 0, nota 1, nota 1,5. Quando ele tira 6, olha, melhorou para caramba. Peraí, mas eu quero nota 8. Eu quero nota 7,5. Eu quero nota 9. Pelo menos isso. Essa é a questão. A régua não pode ser lá embaixo. Agora, a questão não pode ser só técnica, existe um aspecto financeiro. E o Flamengo hoje é o mercado, o Palmeiras também, são clubes interessantes no mercado. Para jogadores, por exemplo, que atuam em equipes europeias, digamos, de um porte médio, e que sabe que não vão chegar num time de Champions League, não disputam, de repente, competições internacionais relevantes, mas que estão lá. De repente, olha, vem cá, você quer jogar nesse time que briga para não cair, ou você quer jogar num time que pode ser campeão lá na América do Sul, com grande torcida, morar no Rio de Janeiro? Olha só o poder de persuasão que o cara tem que ter. Olha onde você vai morar. Você vai morar numa casa maravilhosa, num condomínio maravilhoso, na Barra da Tijuca, vai treinar nesse CT aqui, vai jogar para essa torcida no Maracanã, cara, Maracanã. Não tem frio. Outra coisa, não é frio, é calor. Vocês imaginam o que o cara que mora lá pensa com relação ao calor? Vocês têm noção do que é morar num puta de um frio? Eu gosto de frio, mas frio todo dia acaba com você. Frio, frio. Ontem aqui em São Paulo fez 12 graus, 13 graus. Frio danado. Eu fiquei pensando, caramba, você imagina todo dia quem mora, né? Eu estava na rua andando e pensando, quem mora em lugares que faz 5 graus, 4 graus, 3 graus. É difícil. 3 Sem da tarde, sol. sem sol, 3 da tarde escureceu. O sol nasce 9, 10 da manhã, 3 da tarde acabou. É só noite. Chuva, umidade, entendeu? Tanto que agora eu fiz essa viagem agora para Budapeste, final da Champions, depois eu fui para Viena e tudo. Cara, quando faz sol, todo mundo na rua, é uma loucura, tomando sorvete, assim, muda o astral, sabe? As pessoas felizes. Aí no outro dia cai uma chuvinha, o tempo mudou, muda a cidade, a cara da cidade muda, a expressão do rosto das pessoas muda. Quando faz o sol, então você pega um cara desse, pode ser um jogador africano, olha, está há 5 anos na Europa, vai morar no Rio de Janeiro, tudo. Porra, cara, caramba, isso é poder de persuasão que o cara tem que ter. Olha, eu tenho essa proposta para você, eu vou comprar o teu passe, tu vai jogar no Flamengo, no Rio de Janeiro. Sabe o que? Bom, pega o celular, um iPad, mostra pro cara aqui, ó, essa torcida, no Maracanã, olha onde você vai morar, mostra um condomínio, olha só, uma casa como essa, a Barra da Tijuca, cara, do caralho, cara, porra. Convencer o cara, convencer o empresário do cara, que é legal, você vai se destacar, você vai ser... Aqui você é um coadjuvante, porque não é possível que num time médio de uma liga europeia, um time que joga Conferência League da vida, não tenha um lateral que tenha o nível do Royal um pouco mais. Que de repente vai custar até menos. Ou um jogador em fim de contrato. O trabalho desses caras é peneirar isso e vender a ideia do Flamengo como algo realmente atraente. E é, gente, por essas razões todas. Não é só o aspecto técnico. Como é que foi a vinda do Felipe Luiz para o Flamengo?
Foi um convencimento. O Felipe não queria voltar para o Brasil inicialmente, vocês se lembram. Houve torcedor do Flamengo, na época daquela Copa América em 2019, que falava: não quer, não vem, não sei o quê. E os caras foram super bem. Os dirigentes esperaram, esperaram, esperaram. E aí o Diego conhecia a família, famílias eram amigas, a mulher do Felipe, que é espanhola, veio para o Rio de Janeiro. E tal, começaram a ver como seria a vida aqui e gostou. O que eu soube, inclusive, que agora no final ela gostava mais de morar no Rio do que ele até. Sério. A informação que eu tive foi essa. Que ela se encantou e estava feliz da vida morando no Rio. Até porque, gente, vamos pensar. Uma coisa é morar no Rio de Janeiro e viver a vida do cidadão carioca, especialmente do cara pobre que mora longe, que pega trem, pega busão e tal, que sofre. A outra é jogador do Flamengo, cara. Ganha um salário maravilhoso, mora numa casa sensacional, num condomínio seguro, fechado, na bolha da Barra da Tijuca. E vai no contrafluxo para o treino, né? Porque o povo está vindo para a cidade, para a Zona Sul, e você está indo para lá. O CT do Flamengo está no sentido contrário. Nem engarrafamento o cara pega. Voo fretado, CT de primeira. Quando vence, pô, você é herói na cidade. Mais da metade do Rio de Janeiro torce pelo clube de regata do Flamengo. Onde você vai no Brasil, você é recebido com festa pela torcida. Isso não é legal? Isso não é legal? Onde jogava o Pablo Marinho? La Corunha. Pô, legal, agora subiu, La Corunha mudou de nome e tal. Pô, mas peraí, cara. Ainda dá pra usar o Pablo Marinho, né? O cara veio pra cá, foi do La Coruña, Flamengo e foi pro Arsenal. Foi pro Arsenal, depois... né? Tem isso. E você tem essa chance até de conseguir se o Royal for agora, né? Então, assim, eu acho que aí esse é o trabalho, na minha visão, dessas pessoas. Por isso que eu nunca fui contra dirigente viajar para a Europa para conversar com um jogador, com um técnico. Porque certas coisas você tem que conversar tete a tete, não é a distância que se resolve. E para você trazer alguém que, a priori, não gostaria de trabalhar no clube ou no país, é preciso convencer, conquistar, seduzir com a ideia. E o Flamengo hoje tem condições, gente, de ser isso. O Flamengo tem que se apresentar no mercado não só como um clube que paga, mas assim, é legal jogar no Flamengo. E é legal, porra. Ou não é legal? Pergunta para o Danilo. Qual foi o momento mais emocionante que ele viveu? Jogando na Juventus de Turim na última temporada, que não foi para lugar nenhum, ou fazendo um gol em Lima que deu ao Flamengo o tetra da Libertadores? O que vai ficar na memória dele para a vida dele? O que está na história dele? A Juventus de Turim, hein? Não jogava um time pequeno, não. Porra. É isso. Está na Copa do Mundo agora. Então, é isso que eu estou dizendo. O trabalho dessas pessoas, um é de observação, o outro tem que ser de persuasão também. Um bom negociador, ele apresenta tudo isso para tentar trazer as pessoas. E não é possível que você não ache um lateral direito que seja igual ou melhor do que o Emerson Royal, entendeu? E que custe menos do que ele. Então, a análise não pode ser só técnica. Tão pouco a gente pode usar como régua o próprio Emerson Royal. Aí é muito fácil, né? Eu sou péssimo aluno, tiro 0. Tirei nota 3,5. Pô, Mauro, legal, hein? Boa nota. Você estava tirando 0, 3,5, mas continuo abaixo da média. Esse é o ponto. O Mauro estava falando, tá vendo? Poder de persuasão tem muitos, né, cara? Usar o exemplo do Léo Pereira, que só jogou no Brasil e está agora numa Copa do Mundo. Jogadores do tamanho, né, do Danilo, Alexandre, Jorginho, né? Paquetá, que saiu da. Pô, Jorginho volta para jogar no Flamengo. Você acha que ele pensou o quê? Porra. O Diego voltou para quê? Esses caras voltaram porque sabiam que no Flamengo teria a chance de ser campeão. O Jorginho iria para um time menor, de repente, sem chance de título. O Felipe foi assim. No final, ele pensou, não. Ele é rubro-negro, hein? Mas ele hesitou, normal, cara, a carreira do cara. Pô, meus últimos contratos, vou ficar na Europa, volto para o Brasil. Não se arrependeu nem um pouco. Mas assim, houve um convencimento. Isso faz parte, gente. E hoje o Flamengo é, sim, uma boa alternativa, como o Palmeiras também é. Por quê? Porque tem estrutura e paga bem, e participa das grandes competições. E outra coisa, o Flamengo já está na Copa do Mundo de Clubes, né? Que vai ter 800 times, parece, né? Mas o Flamengo é um deles, está garantido. É o único da América do Sul garantido, né? Eliminado da Copa do Mundo sem entrar em campo pelo Uruguai, Arrascaeta esteve no banco de reservas pela primeira vez na derrota por 1-0 para a Espanha. A presença animou o Flamengo, que agora aguarda o retorno do meio-campista para seguir o processo final de recuperação. Apesar de ser opção, o camisa 10 ainda não apresentava condições de jogo. Por isso, acabou não sendo utilizado por Bielsa. A expectativa era que ele pudesse entrar em uma eventual partida de mata-mata, o que não aconteceu. Os uruguaios terminaram a fase de grupos com apenas 2 pontos. Arrascaeta já está na fase final de recuperação da lesão na panturrilha direta sofrida às vésperas da Copa.
Ele não estava mais entregue à fisioterapia e já realizava alguns trabalhos com o restante do grupo, ainda em fase de transição. Desta forma, a expectativa do Flamengo é ter o uruguaio 100% recuperado para o retorno dos jogos, no dia 22 de julho, diante da Chapecoense, fora de casa. Como ficou um longo tempo sem jogar, já que vinha também de uma fratura na clavícula, a volta do jogador pode ser feita de maneira gradual. A boa notícia para o Fla é que o processo de recuperação foi feito já com Laninha Neves, fisioterapeuta do clube chamado pelo Uruguai para integrar a comissão na Copa. Responsável também por cuidar de Arrascaeta no dia a dia fora do clube. Ele auxiliou no monitoramento e alinhamento de processos para que a equipe carioca já saiba tudo o que foi feito com o meia, além do acompanhamento de perto de Varela e de La Cruz.